Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Nutri da Teoria Prática. Então, hoje a gente vai continuar com exercícios sobre fator de correção. Só que aqui eu vou falar também de peso bruto e peso líquido. Nessa questão, ele pergunta: complete os espaços em branco, calculando, quando necessário, os indicadores de alimentos. Aqui ele deu batata doce, que deu 1.350 gramas, o peso bruto. O fator de correção, ele quer saber o peso líquido deu 1.070 gramas. No abacaxi, o peso bruto foi 2.218. O fator de correção deu 1,83 e ele quer saber o peso líquido. Na manga, ele não deu o peso bruto, que ele quer saber. O fator de correção deu 1,92 e o peso líquido deu 670 gramas. Para a laranja, ele deu 9.000 gramas, o peso bruto. Fator de correção, ele deu 1,52 e ele quer o peso líquido. A banana é 8,5 kg, que é 8.500. O fator de correção ele quer e o peso líquido é 6.120 gramas. A macaxeira, ele quer saber o peso bruto. Ele deu o fator de correção de 1,69 e o peso líquido 15.350 gramas. Então, veja, nessa questão aqui, ele quer que você calcule fator de correção, peso bruto e peso líquido. Mas antes de responder essa questão, vamos relembrar que fator de correção ou indicador de parte comestível, ele é a relação entre o peso bruto e o peso líquido de um alimento. Fator de correção ou IPC, que é indicador de parte comestível, ele é igual ao PB dividido pelo PL. E dessa fórmula aqui, a gente consegue elaborar outras duas fórmulas. A primeira delas é o peso bruto. Então, para achar o peso bruto, é só multiplicar o peso líquido vezes o fator de correção. Então, utilize-se essa fórmula quando precisa encontrar a quantidade que deve ser adquirida, utilizando como base o peso líquido e o fator de correção. Muito utilizado em concursos e questões de faculdade. Então, toda vez que uma questão falar que ele quer saber quanto vai ser adquirido ou quanto vai ser comprado, ele quer saber o peso bruto e utiliza essa fórmula aqui. Mas, por acaso, ele quiser o peso líquido, você vai utilizar a fórmula que peso líquido vai ser igual ao PB dividido pelo fator de correção. Então, nessa questão aqui, utiliza essa fórmula quando precisa encontrar o peso líquido, utilizando como base o peso bruto e o fator de correção. Também bastante utilizado em questões de concurso ou questões da faculdade. Agora, para responder a nossa questão, a gente vai utilizar as três fórmulas. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo vai ser calcular o fator de correção. Então, quais são os alimentos que precisa calcular o fator de correção? A batata doce e a banana. Então, o fator de correção vai ser PB dividido sobre PL. Fator de correção da batata doce vai ser igual a 1.350 dividido por 1.070. Aí, quando se dividir um pelo outro, vai dar 1,2616. Lembrando, pela regra de arredondamento, vai ficar 1,26. No próximo, vai ser da banana. Fator de correção da banana vai ser igual a 8.500 dividido por 6.120 gramas, que vai dar 1,3888. Pela regra de arredondamento, vai ficar apenas 1,39. Agora que a gente achou o fator de correção, o próximo passo é calcular o peso bruto. Para calcular o peso bruto, eu vou multiplicar o PL vezes o fator de correção. Peso bruto da manga vai ser 670 gramas vezes 1,92. O PB da manga vai ser igual a 1.286,4. Se eu quiser arredondar, vai ficar apenas 1.286. PB da macaxeira vai ser igual a 15.350 gramas vezes 1,69, que vai ficar igual a 25.941,5. Se eu for arredondar, eu posso colocar 25.942.
O terceiro passo agora é calcular o peso líquido. Então, aqui na minha questão, ele quer o peso líquido do abacaxi e o peso líquido da laranja. Abacaxi vai ser o PB, que é 2.218, dividido por 1,83, que vai ser igual a 1.212,02, que eu posso arredondar para ficar 1.212. E o peso líquido da laranja vai ser igual a 9.000 dividido por 1,52, que vai ser igual a 5.921,05, ou seja, 5.921 gramas. Pronto. Aqui já está a resposta da nossa questão. Então, veja que tudo é questão de prática. Então, sempre fique praticando com vários exercícios que você vai conseguindo aos poucos decorar as fórmulas do fator de correção, do peso líquido e do peso bruto. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, nos acompanhe nas redes sociais, venha conhecer nosso site. Até a próxima e tchau!